Você está no canal Sabedoria Sem Limites, conhecimento para crescer de forma infinita. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Sabedoria Sem Limites. Se você ainda não é inscrito, aproveite para clicar em inscrever-se e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Hoje vamos explorar um dos maiores clássicos do desenvolvimento pessoal, Da Pobreza ao Poder, de James Allen. Você sabia que um simples pensamento pode ser o ponto de virada entre a pobreza e o poder? Este livro revela como nossos pensamentos moldam nossa realidade e como podemos usar a mente para conquistar paz, propósito e prosperidade. James Allen, autor britânico nascido em 1864, é considerado um dos pioneiros do pensamento positivo. Nesta obra, ele nos mostra que cultivar pensamentos elevados é a chave para uma vida plena e realizada. Prepare-se para descobrir como a força da sua mente pode moldar o seu destino e transformar sua vida para sempre. Vamos à leitura. Da Pobreza ao Poder, de James Allen. Deixe o radiante sol do amor brilhar em seu coração. Venha agora para a sua alegria, paz e descanso. Mande embora as sombras escuras do egoísmo, agora e para sempre seja verdadeiramente abençoado. Introdução. De uma maneira especial, pode-se dizer que Deus abençoa o autor que consagra seu talento a um tema tão edificante como este, da pobreza ao poder. Ele o abençoa com um discernimento espiritual além do alcance da maioria dos homens e, então, coloca uma caneta em sua mão e lhe diz para nos contar todas as verdades que vê. Tal homem é James Allen, o autor deste livro. A natureza humana está se elevando com nobreza. Nosso progresso é inspirador e esplêndido. Há muitas evidências disso, mas, entre todas as provas, nenhuma é maior do que a fome da humanidade por alimento espiritual e o método divino de prover esse alimento através de homens como o Sr. Allen. Houve um tempo em que livros como este não teriam sido bem recebidos. Alegremo-nos pelo privilégio abençoado de viver no século XX. Sua página na história está destinada a registrar as maiores bênçãos já concedidas à humanidade. Estamos de pé na penumbra de sua alvorada. Muitos dos demônios que afligiram a humanidade serão derrotados antes que a noite do século XX chegue. Um deles, que está destinado a ser amplamente, se não completamente vencido, é a pobreza. O Sr. Allen é um dos bravos guerreiros desta manhã do século XX. Suas armas são eficazes, e uma das maiores delas, especialmente na luta contra o demônio mencionado, é seu livro Da Pobreza ao Poder. Que ele siga adiante e cumpra sua missão. The Science Press. Prefácio. Olhei ao redor do mundo e vi que ele estava sombreado pela tristeza e queimado pelos intensos fogos do sofrimento. E procurei pela causa, olhei ao redor, mas não pude encontrá-la. Procurei em livros, mas não a encontrei. Olhei para dentro de mim e ali encontrei tanto a causa quanto a natureza autoimposta dessa causa. Olhei novamente, mais profundamente, e encontrei o remédio. Descobri uma lei, a lei do amor. Uma vida, a vida em conformidade com essa lei. Uma verdade, a verdade de uma mente conquistada e um coração tranquilo e obediente. E sonhei em escrever um livro que ajudasse homens e mulheres, ricos ou pobres, instruídos ou não, mundanos ou espirituais, a encontrar dentro de si mesmos a fonte de todo sucesso, toda felicidade, toda realização, toda verdade. E o sonho permaneceu comigo, até que por fim tornou-se realidade. E agora o envio ao mundo com sua missão de cura e bênção, sabendo que ele não falhará em alcançar os lares e os corações daqueles que estão esperando e prontos para recebê-lo. Capítulo 1. A lição do mal. O desconforto, a dor e a tristeza são as sombras da vida. Não há coração no mundo que não tenha sentido o aguilhão da dor, nem mente que não tenha sido lançada nas águas escuras da aflição, nem olhos que não tenham vertido as lágrimas quentes e cegantes da angústia indescritível. Não existe lar onde os grandes destruidores, a doença e a morte não tenham entrado,
separando coração de coração e lançando sobre todos o manto sombrio da tristeza. Nos fortes e aparentemente indestrutíveis fios do mal, todos estamos mais ou menos presos, e a dor, a infelicidade e a desgraça esperam pela humanidade, com o objetivo de escapar ou, de alguma forma, mitigar essa escuridão avassaladora. Homens e mulheres se lançam cegamente em inúmeros artifícios, caminhos pelos quais esperam, com carinho, entrar em uma felicidade que não passará. Tal é o alcoólatra e a prostituta, que se entregam aos excitantes prazeres sensuais. Tal é o esteta exclusivo, que se fecha para as tristezas do mundo e se rodeia de luxos enfraquecedores. Tal é aquele que deseja riqueza ou fama e submete todas as coisas à realização desse objetivo. E tal são aqueles que buscam consolo na prática de rituais religiosos. E, a todos, a felicidade que buscam parece chegar, e a alma, por um tempo, é embalada em uma doce segurança e em um embriagante esquecimento da existência do mal. Mas chega o dia da doença, ou uma grande tristeza, tentação ou desgraça rompe subitamente na alma desprotegida, e a estrutura de sua felicidade ilusória é despedaçada. Assim, sobre a cabeça de cada alegria pessoal pende a espada damocliana da dor, pronta a qualquer momento para cair e esmagar a alma daquele que não está protegido pelo conhecimento. A criança chora para ser um homem ou mulher. O homem e a mulher suspiram pela felicidade perdida da infância. O homem pobre se desgasta sob as correntes da pobreza com que está amarrado, e o homem rico muitas vezes vive com medo da pobreza ou persegue o mundo em busca de uma sombra ilusória que ele chama de felicidade. Às vezes, a alma sente que encontrou uma paz e felicidade seguras ao adotar uma certa religião, ao abraçar uma filosofia intelectual ou ao construir um ideal intelectual ou artístico. Mas uma tentação esmagadora prova que a religião é inadequada ou insuficiente. A filosofia teórica se revela um apoio inútil. Ou, em um momento, a estátua idealista sobre a qual o devoto tem trabalhado durante anos é quebrada em fragmentos aos seus pés. Então, não há um caminho de fuga da dor e da tristeza? Não há meios pelos quais as correntes do mal possam ser quebradas? A felicidade permanente, a prosperidade segura e a paz duradoura são sonhos tolos. Não, há um caminho, e falo disso com alegria, pelo qual o mal pode ser derrotado para sempre. Há um processo pelo qual a doença, a pobreza ou qualquer condição adversa ou circunstância pode ser colocada de lado para nunca mais voltar. Há um método pelo qual a prosperidade permanente pode ser garantida, livre de todo o medo do retorno da adversidade. E há uma prática pela qual paz e felicidade ininterruptas e intermináveis podem ser vividas e realizadas. E o começo do caminho que leva a essa gloriosa realização é o entendimento correto da natureza do mal. Não basta negar ou ignorar o mal. Ele deve ser compreendido. Não basta rezar a Deus para que remova o mal. Você deve descobrir por que ele está ali e qual lição ele tem para você. Não adianta se queixar e se agitar com as correntes que o prendem. Você deve saber por que e como está preso. Portanto, leitor, você deve sair de si mesmo e começar a examinar e entender a si mesmo. Você deve deixar de ser uma criança desobediente na escola da experiência e começar a aprender com humildade e paciência as lições que foram preparadas para sua edificação e perfeição final. Pois o mal, quando devidamente compreendido, se revela não como um poder ou princípio ilimitado no universo, mas como uma fase passageira da experiência humana e, portanto, se torna um mestre para aqueles que estão dispostos a aprender. O mal não é algo abstrato fora de você. Ele é uma experiência em seu próprio coração e, ao examinar e retificar pacientemente seu coração, você será gradualmente conduzido à descoberta da origem e natureza do mal, o que, consequentemente, levará à sua completa erradicação. Todo o mal é corretivo e remediador e, portanto, não é permanente. Ele está enraizado na ignorância da verdadeira natureza e relação das coisas, e enquanto permanecermos nesse estado de ignorância, continuamos sujeitos ao mal. Existe algo no universo que não é resultado da ignorância,
e que, se estivermos prontos e dispostos a aprender sua lição, nos levaria à sabedoria mais elevada e então desaparecerá. Mas os homens permanecem no mal. E ele não passa porque os homens não estão dispostos ou preparados para aprender a lição que ele veio ensinar. Eu conhecia uma criança que, todas as noites, quando sua mãe a levava para a cama, chorava para poder brincar com a vela. E uma noite, quando a mãe se distraiu por um momento, a criança pegou a vela. O resultado inevitável aconteceu e a criança nunca mais quis brincar com a vela. Através de um único ato tolo, ela aprendeu perfeitamente a lição da obediência e entrou no conhecimento de que o fogo queima. E esse incidente é uma ilustração completa da natureza, significado e resultado final de todo o pecado e mal. Assim como a criança sofreu por sua própria ignorância da verdadeira natureza do fogo, os filhos mais velhos sofrem pela ignorância da verdadeira natureza das coisas pelas quais choram e lutam, e que lhes causam mal quando são conquistadas. A única diferença é que, neste último caso, a ignorância e o mal estão mais profundamente enraizados e obscurecidos. O mal sempre foi simbolizado pela escuridão, e o bem pela luz. E escondido dentro do símbolo está contida a interpretação perfeita, a realidade. Pois, assim como a luz sempre inunda o universo, e a escuridão é apenas um mero ponto ou sombra projetada por um pequeno corpo que intercepta alguns raios da luz ilimitada. Assim, a luz do Supremo Bem é o poder positivo e vital que inunda o universo. E o mal é a insignificante sombra projetada pelo ego que intercepta e bloqueia os raios iluminadores que buscam entrada. Quando a noite cobre o mundo com seu manto negro e impenetrável, não importa o quão densa seja a escuridão, ela cobre apenas o pequeno espaço da metade de nosso pequeno planeta, enquanto todo o universo está em chamas com luz viva, e cada alma sabe que ela acordará na luz pela manhã. Saiba, então, que quando a escura noite da dor, do sofrimento ou da desventura se instala em sua alma, e você tropeça com passos cansados e incertos, você está simplesmente interceptando seus próprios desejos pessoais entre você e a luz ilimitada da alegria e da felicidade. E a sombra escura que o cobre é lançada por ninguém além de você mesmo. E assim como a escuridão exterior é apenas uma sombra negativa, uma irrealidade que vem de lugar nenhum, vai para lugar nenhum e não tem lugar de morada permanente. A escuridão interior é igualmente uma sombra negativa que passa sobre a alma em evolução e nascida da luz. Mas, imagino que alguém diga, por que passar pela escuridão do mal? Porque, pela ignorância, você escolheu fazê-lo, e porque, ao fazê-lo, você pode entender tanto o bem quanto o mal, e pode apreciar mais a luz ao ter passado pela escuridão. Como o mal é o resultado direto da ignorância, quando as lições do mal forem totalmente aprendidas, a ignorância desaparecerá e a sabedoria tomará seu lugar. Mas, assim como uma criança desobediente se recusa a aprender suas lições na escola, também é possível se recusar a aprender as lições da experiência e, assim, permanecer na escuridão contínua e sofrer punições recorrentes sob a forma de doença, decepção e sofrimento. Portanto, quem deseja se livrar do mal que o cerca, deve estar disposto e pronto para aprender, e deve estar preparado para passar por esse processo disciplinar sem o qual nenhum grão de sabedoria ou felicidade duradoura e paz pode ser conquistada, não. Homem pode se fechar em um quarto escuro e negar que a luz exista, mas ela está em toda parte fora, e a escuridão existe apenas em seu próprio pequeno quarto. Assim, você pode fechar a luz da verdade, ou pode começar a derrubar as paredes de preconceito, autoindulgência e erro que construiu ao seu redor, e assim deixar entrar a gloriosa e onipresente luz. Através de um exame sério de si mesmo, procure perceber, e não apenas manter como uma teoria, que o mal é uma fase passageira, uma sombra autocriada. Que todas as suas dores, tristezas e infortúnios chegaram até você por um processo de lei perfeita e infalível. Chegaram até você porque você os merece e necessita, e que, primeiro, ao suportá-los e depois ao compreendê-los, você pode se tornar mais forte, mais sábio e mais nobre. Quando você tiver plenamente entrado nessa percepção,
Estará em uma posição para moldar suas próprias circunstâncias, para transmutar todo o mal em bem e tecer, com mão mestre, o tecido de seu destino. O que da noite, ó vigilante? Vês tu ainda a aurora brilhante sobre os picos das montanhas, o mensageiro dourado da luz das luzes? Estão seus pés brilhantes já postos sobre os cumes. Vem ele já para afastar a escuridão e com ela todos os demônios da noite. Já lança seus raios cortantes sobre os teus olhos? Ouves tu sua voz, o som da condenação do erro? Amanhã chega, amante da luz. Mesmo agora, ele doura de ouro a crista da montanha. Vagamente vejo o caminho por onde agora seus pés brilhantes estão postos em direção à noite. A escuridão passará, e todas as coisas que amam a escuridão e que odeiam a luz desaparecerão para sempre com a noite. Alegrai-vos. Pois assim canta o mensageiro veloz. Capítulo 2. O mundo como reflexo dos estados mentais. O que você é, assim é o seu mundo. Tudo no universo é resolvido em sua própria experiência interior. Pouco importa o que está fora, pois é tudo um reflexo do seu próprio estado de consciência. O que importa é tudo o que você é por dentro, pois tudo o que está fora será refletido e colorido de acordo. Tudo o que você sabe positivamente está contido em sua própria experiência. Tudo o que você algum dia saberá deve passar pelo portal da experiência, tornando-se assim parte de si mesmo. Seus próprios pensamentos, desejos e aspirações compõem o seu mundo. E para você, tudo o que há no universo de beleza, alegria e bem-aventurança, ou de fealdade, tristeza e dor, está contido dentro de si mesmo. Através de seus próprios pensamentos você constrói ou destrói sua vida, seu mundo, seu universo. À medida que você constrói por dentro, pelo poder do pensamento, assim sua vida exterior e suas circunstâncias se moldarão de acordo. O que quer que você guarde nas câmaras mais profundas do seu coração, mais cedo ou mais tarde, pela inevitável lei de reação, se moldará em sua vida exterior. A alma que é impura, mesquinha e egoísta está se dirigindo com precisão infalível para a desgraça e a catástrofe. A alma que é pura, altruísta e nobre está se dirigindo com a mesma precisão para a felicidade e a prosperidade. Cada alma atrai o seu próprio, e nada pode chegar até ela que não lhe pertença. Perceber isso é reconhecer a universalidade da lei divina. Os incidentes de cada vida humana, que tanto fazem quanto destroem, são atraídos por ela pela qualidade e poder de sua própria vida interior de pensamentos. Cada alma é uma combinação complexa de experiências e pensamentos acumulados, e o corpo é apenas um veículo improvisado para sua manifestação. O que, portanto, seus pensamentos são, isso é o seu verdadeiro eu. E o mundo ao redor, tanto o animado quanto o inanimado, usa o aspecto com o qual seus pensamentos o revestem. Tudo o que somos é o resultado do que pensamos. É fundado em nossos pensamentos. É composto de nossos pensamentos. Assim disse Buda, e segue-se, portanto, que, se um homem é feliz, é porque habita em pensamentos felizes. Se miserável, é porque habita em pensamentos desanimadores e debilitantes. Seja alguém medroso ou destemido, tolo ou sábio, aflito ou sereno. Dentro dessa alma está a causa de seu próprio estado ou estados, e nunca fora dele. E agora? Parece-me ouvir um coro de vozes exclamando: mas você realmente quer dizer que as circunstâncias externas não afetam nossas mentes? Não digo isso, mas digo isto, e sei que é uma verdade infalível. As circunstâncias só podem te afetar na medida em que você permitir que o façam. Você é influenciado pelas circunstâncias porque não tem uma compreensão correta da natureza, uso e poder do pensamento. Você acredita, e sobre essa pequena palavra crença pendem todas as nossas tristezas e alegrias, que as coisas externas têm o poder de fazer ou destruir sua vida. Ao fazer isso, você se submete a essas coisas externas, confessa que é seu escravo e elas são seu mestre incondicional. Ao fazer isso, você lhes dá um poder que elas não possuem por si mesmas. E você sucumbe, na realidade, não às meras circunstâncias, mas à escuridão ou alegria, ao medo ou esperança, à força ou fraqueza que sua esfera de pensamento lançou sobre elas.
Eu conheci 2 homens que, em uma idade precoce, perderam as economias arduamente conquistadas ao longo de anos. Um deles ficou profundamente perturbado e cedeu ao desgosto, preocupação e desânimo. O outro, ao ler no jornal pela manhã que o banco onde seu dinheiro estava depositado havia falido irremediavelmente e que ele havia perdido tudo, comentou com calma e firmeza: "Bem, já foi. E preocupação e desgosto não irão trazê-lo de volta, mas o trabalho árduo sim." Ele foi trabalhar com renovado vigor e rapidamente se tornou próspero, enquanto o primeiro homem, continuando a lamentar a perda do seu dinheiro e a reclamar da mau sorte, permaneceu sendo o alvo e a ferramenta das circunstâncias adversas, na realidade, de seus próprios pensamentos fracos e escravizantes. A perda do dinheiro foi uma maldição para um porque ele vestiu o acontecimento com pensamentos escuros e sombrios. Foi uma bênção para o outro, porque ele lançou ao redor dele pensamentos de força, esperança e renovado esforço. Se as circunstâncias tivessem o poder de abençoar ou prejudicar, elas abençoariam e prejudicariam todos os homens de forma igual. Mas o fato de que as mesmas circunstâncias podem ser boas ou ruins para almas diferentes prova que o bem ou o mal não está na circunstância, mas apenas na mente de quem a encontra. Quando você começar a perceber isso, começará a controlar seus pensamentos, a regular e disciplinar sua mente, e a reconstruir o templo interior de sua alma, eliminando todo o material inútil e supérfluo, e incorporando ao seu ser apenas pensamentos de alegria e serenidade, de força e vida, de compaixão e amor, de beleza e imortalidade. E à medida que fizer isso, se tornará alegre e sereno, forte e saudável, compassivo e amoroso, e belo com a beleza da imortalidade. E assim como vestimos os acontecimentos com os drapeados de nossos próprios pensamentos, também vestimos os objetos do mundo visível ao nosso redor, e onde um vê harmonia e beleza, outro vê uma fealdade revoltante. Um entusiástico naturalista estava um dia vagando pelas estradas do campo em busca de seu passatempo, e durante suas andanças encontrou uma poça de água salobra perto de um curral. Ao começar a encher uma pequena garrafa com a água para examiná-la sob o microscópio, ele se dilatou com mais entusiasmo do que discrição. A um rústico filho do campo que estava por perto, sobre as maravilhas ocultas e incontáveis contidas na poça, e concluiu dizendo: "Sim, meu amigo, dentro desta poça está contido um centenar. Não, 1.000.000 de universos. Se tivéssemos apenas o sentido ou o instrumento pelo qual pudéssemos apreendê-los." E o homem simples ponderou pesadamente: "Eu sei que a água está cheia de girinos, mas são fáceis de pegar, onde o naturalista, com sua mente cheia do conhecimento dos fatos naturais, via beleza, harmonia e glória oculta, a mente não iluminada sobre essas coisas via apenas uma poça de lama ofensiva. A flor silvestre que o transeunte casual pisa sem pensar é, para o olhar espiritual do poeta, uma mensageira angelical do invisível. Para muitos, o oceano é apenas uma vasta extensão de água sobre a qual os navios navegam, e às vezes naufragam. Para a alma do músico é uma coisa viva, e ele ouve, em todos os seus humores mutáveis, harmonias divinas. Onde a mente comum vê desastre e confusão, a mente do filósofo vê a sequência mais perfeita de causa e efeito. E onde o materialista vê nada além de morte infinita, o místico vê vida pulsante e eterna. E assim como revestimos tanto os eventos quanto os objetos com nossos próprios pensamentos, do mesmo modo revestimos as almas dos outros com as vestes de nossos pensamentos. Os desconfiados acreditam que todos são desconfiados. O mentiroso sente-se seguro ao pensar que não é tão tolo a ponto de acreditar na existência de uma pessoa estritamente veraz. Os invejosos veem inveja em todas as almas. O avarento acha que todos estão ansiosos para tomar seu dinheiro. Aquele que subordinou sua consciência à obtenção de riqueza dorme com um revólver sob o travesseiro, envolto na ilusão de que o mundo está cheio de pessoas sem escrúpulos que desejam roubá-lo. E o sensualista depravado vê o santo como um hipócrita. Por outro lado, aqueles que habitam em pensamentos amorosos veem isso em tudo o que desperta seu amor e sua simpatia.
Os confiantes e honestos não são atormentados por suspeitas. Os bondosos e caridosos que se alegram com a boa sorte dos outros mal sabem o que significa inveja. E aquele que realizou o divino dentro de si mesmo o reconhece em todos os seres, até mesmo nos animais. Os homens e mulheres são confirmados em sua visão mental pelo fato de que, pela lei de causa e efeito, atraem para si aquilo que emanam, e assim entram em contato com pessoas semelhantes a eles. O velho ditado, pássaros da mesma pena voam juntos, tem um significado mais profundo do que geralmente lhe é atribuído. Pois no mundo do pensamento, assim como no mundo material, cada um se apega ao que lhe é semelhante. Desejas bondade? Sê bondoso. Buscas a verdade? Sê verdadeiro. O que dás de ti mesmo, encontras. Teu mundo é um reflexo de ti. Se és um daqueles que oram e aguardam um mundo mais feliz além do túmulo, aqui está uma mensagem de alegria para ti. Podes entrar e realizar esse mundo feliz agora. Ele preenche todo o universo e está dentro de ti, esperando para ser encontrado, reconhecido e possuído. Disse alguém que conhecia as leis internas do ser. Quando os homens disserem, eis que está aqui, ou eis que está ali, não os sigas, pois o reino de Deus está dentro de vós. O que deves fazer é acreditar nisso, simplesmente acreditar com uma mente livre de dúvidas, e então meditar sobre isso até compreender. Começarás, então, a purificar e a construir teu mundo interior e, à medida que avançares, passando de revelação em revelação, de realização em realização, descobrirás a total impotência das coisas exteriores diante da mágica potência de uma alma autogovernada. Se queres endireitar o mundo e banir todos os seus males e dores, fazer florescer seus lugares selvagens e seus desertos áridos brotarem como a rosa, então endireita a ti mesmo. Se queres libertar o mundo de sua longa e solitária catividade no pecado, restaurar todos os corações partidos, abater o luto e deixar entrar a doce consolação, liberta a ti mesmo. Se queres curar o mundo de sua longa enfermidade, findar sua dor e tristeza, trazer-lhe a alegria que tudo cura, e dar descanso aos aflitos outra vez, então cura a ti mesmo. Se queres despertar o mundo de seu sonho de morte e luta escura, trazê-lo ao amor e à paz, à luz e ao brilho da vida imortal, desperta a ti mesmo. Capítulo 3. O caminho para sair de condições indesejáveis. Tendo visto e compreendido que o mal é apenas uma sombra passageira projetada pelo eu interceptador sobre a forma transcendente do bem eterno, e que o mundo é um espelho no qual cada um vê um reflexo de si mesmo, agora ascendemos por passos firmes e fáceis ao plano da percepção, onde a visão da lei é vista e realizada. Com essa realização vem o conhecimento de que tudo está incluído em uma interação incessante de causa e efeito, e que nada pode estar separado da lei. Desde o pensamento, a palavra ou o ato mais trivial do homem até os agrupamentos dos corpos celestes, a lei reina suprema. Nenhuma condição arbitrária pode, nem por um momento, existir, pois tal condição seria uma negação e uma aniquilação da lei. Cada condição da vida, portanto, está ligada a uma sequência ordenada e harmoniosa, e o segredo e a causa de cada condição estão contidos nela mesma. A lei, tudo o que o homem semear, isso também ceifará, está inscrita em letras flamejantes no portal da eternidade, e ninguém pode negá-la, ninguém pode enganá-la, ninguém pode escapar dela. Aquele que coloca sua mão no fogo deve sofrer a queimadura até que esta se extinga, e nem maldições nem orações podem alterá-la. E precisamente a mesma lei governa o reino da mente. Ódio, raiva, ciúme, inveja, luxúria, cobiça, todas essas são chamas que queimam, e quem quer que as toque deve sofrer os tormentos da queima. Todas essas condições da mente são justamente chamadas de mal, pois são os esforços da alma para subverter, em sua ignorância, a lei e, portanto, levam ao caos e à confusão interior, sendo mais cedo ou mais tarde manifestadas nas circunstâncias exteriores como doença, fracasso e infortúnio, acompanhados de tristeza, dor e desespero.
Por outro lado, amor, gentileza, boa vontade e pureza são brisas refrescantes que sopram paz sobre a alma que as cultiva e, estando em harmonia com a lei eterna, tornam-se realidade na forma de saúde, ambientes pacíficos, sucesso inabalável e boa sorte, uma compreensão profunda desta grande lei que permeia o universo, leva à aquisição daquele estado mental conhecido como obediência. Saber que justiça, harmonia e amor são supremos no universo é também saber que todas as condições adversas e dolorosas são o resultado de nossa própria desobediência a essa lei. Tal conhecimento conduz à força e ao poder. E somente sobre esse conhecimento uma vida verdadeira, de sucesso duradouro e felicidade genuína, pode ser construída. Ser paciente em todas as circunstâncias e aceitar todas as condições como fatores necessários em seu aprendizado é elevar-se acima de todas as condições dolorosas e superá-las de uma forma definitiva, sem temor de que retornem, pois, pelo poder da obediência à lei, elas são completamente anuladas. Aquele que obedece está trabalhando em harmonia com a lei. De fato, identificou-se com a lei, e tudo o que ele conquista, conquista para sempre. Tudo o que ele constrói jamais pode ser destruído. A causa de todo poder, assim como de toda fraqueza, está dentro de nós. O segredo de toda felicidade, assim como de toda miséria, também está dentro. Não há progresso sem desenvolvimento interior e não há base segura para a prosperidade ou a paz, exceto pelo avanço ordenado no conhecimento. Você diz que está acorrentado pelas circunstâncias? Você clama por melhores oportunidades, por um escopo mais amplo, por condições físicas melhoradas, e talvez amaldiçoe internamente o destino que o prende de mãos e pés. Para você que eu escrevo, é a você que eu falo. Escute e permita que minhas palavras gravem-se em seu coração, pois o que lhe digo é a verdade. Você pode transformar sua condição externa naquilo que deseja, se resolver, com determinação inabalável, melhorar sua vida interior. Eu sei que esse caminho parece árido no começo. A verdade sempre parece. Somente o erro e a ilusão são, à primeira vista, convidativos e fascinantes. Mas, se você se comprometer a trilhá-lo, se disciplinar sua mente com constância, erradicando suas fraquezas e permitindo que suas forças espirituais se desenvolvam, ficará surpreso com as mudanças mágicas que ocorrerão em sua vida exterior. À medida que avança, oportunidades douradas surgirão em seu caminho, e o poder e o discernimento para aproveitá-las corretamente despertarão dentro de você. Amigos sinceros aparecerão espontaneamente. Almas simpáticas serão atraídas para você como a agulha para o ímã. E livros e todas as ajudas externas de que precisar chegarão até você sem que precise buscá-las. Talvez as correntes da pobreza pesem fortemente sobre você, e você se sinta sem amigos e sozinho, ansiando intensamente para que seu fardo seja aliviado. Mas o fardo persiste, e você parece estar envolto em uma escuridão cada vez maior. Talvez você reclame, lamente sua sorte. Culpe seu nascimento, seus pais, seu empregador ou os poderes injustos que lhe concederam, tão imerecidamente a pobreza e as dificuldades. Enquanto a outro deram riqueza e conforto, cesse suas reclamações e lamentações. Nada daquilo que você culpa é a causa de sua pobreza. A causa está dentro de você, e onde está a causa, ali também está o remédio. O simples fato de você ser um reclamador mostra que você merece sua condição. Demonstra que lhe falta a fé, que é a base de todo esforço e progresso. Não há lugar para um reclamador em um universo regido por leis, e a preocupação é um suicídio da alma. Com sua própria atitude mental, você está fortalecendo as correntes que o prendem e atraindo a escuridão que o envolve. Mude sua perspectiva sobre a vida, e sua vida exterior mudará. Fortaleça-se na fé e no conhecimento e torne-se digno de melhores condições e oportunidades mais amplas. Certifique-se, antes de tudo, de que está aproveitando ao máximo aquilo que já tem. Não se iluda pensando que pode alcançar vantagens maiores enquanto negligencia as menores, pois, se isso fosse possível, tais vantagens seriam passageiras,
E você rapidamente voltaria à sua condição original para aprender a lição que ignorou. Assim como uma criança na escola deve dominar um nível antes de passar para o próximo, você deve usar fielmente o que já possui antes de poder receber um bem maior. A parábola dos talentos é uma bela ilustração dessa verdade, pois mostra claramente que, se mal utilizamos, negligenciamos ou degradamos o que temos, por mais simples e insignificante que pareça, até mesmo esse pouco nos será tirado, pois, por nossa conduta, mostramos que não somos dignos dele. Talvez você more em uma pequena casa e esteja cercado por influências prejudiciais e destrutivas. Você deseja uma residência maior e mais saudável. Então, deve preparar-se para tal residência, começando por transformar sua casa atual, tanto quanto possível, em um pequeno paraíso. Mantenha-a impecavelmente limpa. Faça com que pareça bonita e agradável dentro de suas limitações financeiras. Cozinhe seus alimentos simples com todo o cuidado e organize sua mesa humilde com o máximo de bom gosto que puder. Se não puder comprar um tapete, que seus cômodos sejam revestidos com sorrisos e boas-vindas, fixados com os pregos de palavras gentis, cravados com o martelo da paciência. Um tapete assim não desbotará ao sol e o uso constante nunca o desgastará. Ao tornar seus arredores mais nobres, você se elevará acima deles e da necessidade deles e, no momento certo, passará a viver na casa melhor e no ambiente mais digno que sempre estiveram à sua espera e para os quais você terá se preparado. Talvez você deseje mais tempo para reflexão e esforço e sinta que suas horas de trabalho são duras e longas demais. Então, certifique-se de estar aproveitando ao máximo o pouco tempo livre que já tem. É inútil desejar mais tempo se você já desperdiça o que possui, pois, caso contrário, apenas se tornaria mais indolente e indiferente. Mesmo a pobreza, a falta de tempo e de lazer não são os males que você imagina. E se eles o impedem de progredir, é porque você os revestiu com suas próprias fraquezas, e o mal que vê neles está, na verdade, em você mesmo. Esforce-se para compreender plena e completamente que, na medida em que você molda sua mente, você é o criador do seu destino. E, à medida que, pelo poder transformador da autodisciplina, você compreende isso mais e mais, começará a perceber que esses chamados males podem ser convertidos em bênçãos. Você, então, utilizará sua pobreza para cultivar paciência, esperança e coragem, e sua falta de tempo para desenvolver prontidão de ação e decisão mental, aproveitando os preciosos momentos conforme eles se apresentam para sua aceitação. Assim como no solo mais rude crescem as flores mais belas, também no solo escuro da pobreza as flores mais nobres da humanidade se desenvolveram e floresceram. Onde há dificuldades a enfrentar e condições insatisfatórias a superar, aí a virtude mais floresce e manifesta sua glória. Talvez você esteja sob o comando de um patrão ou patroa tirânico e sinta que está sendo tratado com dureza. Veja isso também como parte necessária do seu treinamento. Retribua a falta de bondade do seu empregador com gentileza e perdão. Pratique incessantemente a paciência e o autocontrole. Transforme a desvantagem em benefício, utilizando-a para o fortalecimento mental e espiritual, e através do seu exemplo silencioso e influência, estará ensinando seu empregador, ajudando-o a sentir vergonha de sua conduta e, ao mesmo tempo, elevando-se a um nível de realização espiritual que permitirá que você entre em novas e mais agradáveis circunstâncias no momento oportuno. Não se queixe de ser um escravo, mas eleve-se por meio de uma conduta nobre, acima da escravidão. Antes de reclamar que é escravo de outra pessoa, certifique-se de que não é escravo de si mesmo. Olhe para dentro de si, examine-se profundamente e não tenha misericórdia de suas próprias fraquezas. Você encontrará aí talvez pensamentos servis, desejos servis e, em sua vida e conduta diária, hábitos servis. Conquiste-os. Deixe de ser escravo de si mesmo, e nenhum homem terá poder para escravizá-lo. À medida que você vence a si mesmo, superará todas as condições adversas, e cada dificuldade cairá diante de você. Não se queixe de ser oprimido pelos ricos. Tem certeza de que, se tivesse riquezas, você mesmo não se tornaria um opressor?
Lembre-se de que há uma lei eterna que é absolutamente justa e que aquele que oprime hoje deverá inevitavelmente ser oprimido amanhã. E disso não há como escapar. E talvez você, ontem, em alguma existência anterior, tenha sido rico e um opressor e agora esteja apenas pagando a dívida que deve à grande lei. Pratique, portanto, a fortaleza e a fé. Permaneça constantemente na consciência da justiça eterna, do bem eterno. Esforce-se para elevar-se acima do pessoal e do transitório, em direção ao impessoal e ao permanente. Livre-se da ilusão de que está sendo prejudicado ou oprimido por outro, e tente compreender, por meio de uma compreensão mais profunda de sua vida interior e das leis que a regem, que você só é realmente ferido pelo que está dentro de você. Não há prática mais degradante, aviltante e destrutiva para a alma do que a autopiedade. Expulse-a de sua vida. Enquanto esse câncer se alimenta do seu coração, você nunca poderá crescer para uma vida mais plena. Pare de condenar os outros e comece a condenar a si mesmo. Não justifique nenhum dos seus atos, desejos ou pensamentos que não possam ser comparados à pureza impecável ou que não suportem a luz do bem sem pecado. Ao fazer isso, você estará construindo sua casa sobre a rocha do eterno, e tudo o que for necessário para sua felicidade e bem-estar virá até você no devido tempo. Não há absolutamente nenhuma maneira de se elevar permanentemente acima da pobreza ou de qualquer condição indesejável, exceto erradicando aquelas condições egoístas e negativas dentro de si, das quais essas condições externas são apenas um reflexo, e por cuja força continuam existindo. O caminho para a verdadeira riqueza é enriquecer a alma por meio da aquisição da virtude. Fora da verdadeira virtude do coração, não há nem prosperidade nem poder, apenas a aparência dessas coisas. Sei que há homens que acumulam dinheiro sem terem adquirido qualquer medida de virtude e sem o menor desejo de fazê-lo. Mas tal dinheiro não constitui verdadeira riqueza, e sua posse é transitória e angustiante. Aqui está o testemunho de Davi. Pois eu tinha inveja dos tolos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Seus olhos saltam de gordura. Tem mais do que o coração poderia desejar. Em vão purifiquei meu coração e lavei minhas mãos na inocência. Quando tentei compreender isso, foi demasiado doloroso para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. A prosperidade dos ímpios foi uma grande provação para Davi até que ele entrou no santuário de Deus, e então compreendeu seu destino. Você também pode entrar nesse santuário, ele está dentro de você. É aquele estado de consciência que permanece quando tudo o que é mesquinho, pessoal e impermanente foi transcendido, e os princípios universais e eternos são realizados. Esse é o estado de consciência divina, é o santuário do Altíssimo. Quando, por meio de longo esforço e autodisciplina, você tiver conseguido entrar pela porta desse templo sagrado, perceberá, com visão desobstruída, o fim e o fruto de todo pensamento e esforço humano, tanto bom quanto mau. Você então não perderá mais sua fé ao ver o homem imoral acumulando riquezas externas, pois saberá que ele inevitavelmente retornará à pobreza e à degradação. O homem rico desprovido de virtude é na realidade pobre e, tão certo quanto as águas do rio correm para o oceano, assim também ele, no meio de toda a sua riqueza, está derivando em direção à pobreza e ao infortúnio. E, ainda que morra rico, terá de retornar para colher o amargo fruto de toda a sua imoralidade. E mesmo que ele se torne rico muitas vezes, tantas quantas serão as vezes em que será lançado de volta à pobreza, até que, por meio de longa experiência e sofrimento, conquiste a pobreza dentro de si. Mas o homem que é externamente pobre, mas rico em virtude, é verdadeiramente rico e, no meio de toda a sua pobreza, está certamente caminhando em direção à prosperidade. E abundante alegria e bem-aventurança aguardam sua chegada. Se você deseja tornar-se verdadeiramente e permanentemente próspero, deve primeiro tornar-se virtuoso. É, portanto, insensato almejar diretamente a prosperidade, fazer dela o único objetivo da vida e buscá-la avidamente. Agir assim é, no final, derrotar a si mesmo. Em vez disso, mire na autoperfeição,
Faça do serviço útil e altruísta o objetivo de sua vida e estenda sempre as mãos da fé em direção ao supremo e imutável bem. Você diz que deseja riqueza, não para seu próprio benefício, mas para fazer o bem com ela e abençoar os outros. Se esse for realmente o seu motivo ao desejar riqueza, então ela virá até você. Pois você é verdadeiramente forte e altruísta se, em meio à riqueza, estiver disposto a se enxergar como um administrador e não como um proprietário. Mas examine bem seu motivo, pois, na maioria dos casos em que o dinheiro é desejado sob o pretexto de abençoar os outros, o verdadeiro motivo subjacente é o amor pela popularidade e o desejo de se exibir como um filantropo ou reformador. Se você não está fazendo o bem com o pouco que tem, pode ter certeza de que, quanto mais dinheiro obtiver, mais egoísta se tornará. E todo o bem que aparentar fazer com seu dinheiro, caso tente fazê-lo, será apenas um meio sutil de autopromoção. Se o seu verdadeiro desejo é fazer o bem, não há necessidade de esperar pelo dinheiro antes de fazê-lo. Você pode começar agora, neste exato momento e exatamente onde está. Se você realmente é tão altruísta quanto acredita ser, mostrará isso sacrificando-se pelos outros agora. Não importa quão pobre você seja, sempre há espaço para o autossacrifício, pois a viúva não colocou tudo o que tinha no tesouro? O coração que verdadeiramente deseja fazer o bem não espera pelo dinheiro antes de agir, mas se aproxima do altar do sacrifício e, deixando ali os elementos indignos do eu, sai e espalha sobre vizinhos e estranhos, amigos e inimigos igualmente, o sopro da bem-aventurança. Assim como o efeito está relacionado à causa, a prosperidade e o poder estão relacionados ao bem interior, e a pobreza e a fraqueza ao mal interior. O dinheiro não constitui a verdadeira riqueza, nem a posição ou o poder, e confiar apenas nele é estar sobre um terreno escorregadio. Sua verdadeira riqueza é seu estoque de virtude, e seu verdadeiro poder é o uso que faz dela. Retifique seu coração e você retificará sua vida. Luxúria, ódio, raiva, vaidade, orgulho, cobiça, autoindulgência, egoísmo, teimosia, todas essas são manifestações de pobreza e fraqueza. Enquanto amor, pureza, gentileza, humildade, compaixão, generosidade, paciência, esquecimento de si e renúncia ao eu, todas essas são riquezas e poder. À medida que os elementos da pobreza e da fraqueza são superados, um poder irresistível e conquistador é gerado de dentro. E aquele que consegue se estabelecer na mais elevada virtude traz o mundo inteiro a seus pés. Mas os ricos, assim como os pobres, têm suas condições indesejáveis e frequentemente estão mais afastados da felicidade do que os pobres. E aqui vemos como a felicidade não depende de auxílios ou posses externas, mas sim da vida interior. Talvez você seja um empregador e tenha intermináveis problemas com aqueles que emprega, e quando finalmente consegue bons e fiéis funcionários, eles logo o deixam. Como resultado, você está começando a perder, ou já perdeu completamente, sua fé na natureza humana. Você tenta resolver a situação oferecendo melhores salários e permitindo certas liberdades, mas as coisas continuam inalteradas. Permita-me aconselhá-lo. O segredo de todos os seus problemas não está em seus funcionários, mas em você mesmo. E se olhar para dentro, com um desejo humilde e sincero de descobrir e erradicar seu erro, mais cedo ou mais tarde encontrarás a origem de toda a sua infelicidade. Pode ser algum desejo egoísta, uma suspeita oculta ou uma atitude mental indelicada que espalha seu veneno sobre aqueles ao seu redor e acaba recaindo sobre você. Mesmo que isso não se manifeste em seu comportamento ou discurso, pense em seus empregados com bondade, considere sua felicidade e conforto, e nunca exija deles um nível de serviço que você mesmo não gostaria de prestar se estivesse em seu lugar. Rara e bela é a humildade de alma que faz um servo esquecer-se completamente de si mesmo pelo bem de seu mestre. Mas ainda mais rara e bela com uma beleza divina é aquela nobreza de alma pela qual um homem, esquecendo-se de sua própria felicidade, busca a felicidade daqueles que estão sob sua autoridade e que dependem dele para seu sustento.
E a felicidade de tal homem é multiplicada por 10. Nem precisa se queixar daqueles que emprega. Disse um conhecido e grande empregador de mão de obra que nunca precisa demitir um funcionário. Sempre tive as melhores relações com meus trabalhadores. Se você me perguntar a razão disso, só posso dizer que meu objetivo, desde o início, tem sido tratar os outros como gostaria de ser tratado. Aqui está o segredo pelo qual todas as condições desejáveis são asseguradas e todas as indesejáveis são superadas. Você diz que está solitário, sem amigos no mundo? Então, rogo-lhe, pelo bem de sua própria felicidade, que não culpe ninguém além de si mesmo. Seja amigável com os outros, e amigos logo o cercarão. Torne-se puro e amável, e você será amado por todos. Seja qual for a condição que esteja tornando sua vida um fardo, você pode superá-la e ir além, desenvolvendo e utilizando dentro de si o poder transformador da autopurificação e do autodomínio. Seja a pobreza que oprime, e lembre-se de que a pobreza sobre a qual venho discorrendo é aquela que é fonte de miséria, e não a pobreza voluntária, que é a glória das almas emancipadas, sejam as riquezas que sobrecarregam, ou as muitas desventuras, tristezas e aborrecimentos que formam o pano de fundo escuro no tecido da vida. Você pode superá-los ao vencer os elementos egoístas dentro de si que lhes dão vida. Não importa que, pela lei infalível, haja pensamentos e atos passados a serem trabalhados e expiados, pois, pela mesma lei, estamos constantemente colocando em movimento novos pensamentos e ações, e temos o poder de torná-los bons ou ruins. Nem se segue que, se um homem, colhendo o que semeou, deve perder dinheiro ou posição, ele também deve perder sua fortaleza ou comprometer sua retidão, pois é nessas qualidades que sua verdadeira riqueza, poder e felicidade são encontrados. Aquele que se apega ao ego é seu próprio inimigo e está cercado de inimigos. Aquele que renuncia ao ego é seu próprio salvador e está rodeado de amigos como um cinturão protetor. Diante do brilho divino de um coração puro, toda a escuridão desaparece e todas as nuvens se dissipam, e aquele que venceu a si mesmo conquistou o universo. Então, saia da sua pobreza. Saia da sua dor, saia dos seus problemas, dos seus lamentos, das suas queixas, das suas aflições e da sua solidão ao sair de si mesmo. Deixe cair o velho e surrado manto do seu pequeno egoísmo e vista o novo manto do amor universal. Você então perceberá o céu interior e ele se refletirá em toda a sua vida exterior. Aquele que coloca os pés firmemente no caminho do autodomínio, que caminha, apoiado pelo cajado da fé, pela estrada do autossacrifício, certamente alcançará a mais alta prosperidade e colherá alegria e bem-aventurança abundantes e duradouras. Aqueles que buscam o bem supremo, todas as coisas servem aos fins mais sábios. Nada vem como mal, e a sabedoria dá asas a todas as formas do mal. A tristeza que escurece vela uma estrela que aguarda para brilhar com luz jubilosa. O inferno espera pelo céu, e após a noite vem a glória dourada de longe. As derrotas são degraus pelos quais subimos com propósito mais puro a fins mais nobres. A perda leva ao ganho, e a alegria acompanha os verdadeiros passos ao longo das colinas do tempo. A dor leva a caminhos de bem-aventurança sagrada, a pensamentos, palavras e atos divinos, e as nuvens que obscurecem e os raios que brilham, beijam-se ao longo da estrada ascendente da vida. A desventura apenas obscurece o caminho cujo fim e cume no céu, de sucesso brilhante. Beijado pelo sol e elevado, aguarda nossa busca e permanência. O pesado véu de dúvidas e medos que cobre o vale de nossas esperanças, as sombras com as quais o espírito luta, a amarga colheita de lágrimas, as dores do coração, misérias e tristezas, as feridas nascidas de laços rompidos, tudo isso são degraus pelos quais ascendemos a caminhos vivos de crenças sólidas. O amor, vigilante e piedoso, corre ao encontro do peregrino vindo da terra do destino. Toda glória e todo bem aguardam a chegada dos pés obedientes. Capítulo 4. O poder silencioso do pensamento, controlando e dirigindo suas forças.
As forças mais poderosas do universo são as forças silenciosas, e de acordo com a intensidade de seu poder, uma força torna-se benéfica quando corretamente direcionada e destrutiva quando mal empregada. Isso é um conhecimento comum quando se trata das forças mecânicas, como o vapor, a eletricidade, etc. Mas poucos ainda aprenderam a aplicar esse conhecimento ao reino da mente, onde as forças do pensamento, as mais poderosas de todas, estão continuamente sendo geradas e enviadas como correntes de salvação ou destruição. Neste estágio de sua evolução, o homem entrou na posse dessas forças, e toda a tendência de seu progresso atual é a completa subjugação delas. Toda a sabedoria possível ao homem nesta terra material é encontrada apenas no completo domínio de si mesmo. E o mandamento "amai vossos inimigos" se resolve em uma exortação para que, aqui e agora, ele tome posse dessa sabedoria sublime, agarrando, dominando e transmutando aquelas forças mentais às quais ele agora está escravizado e pelas quais é levado impotentemente, como uma palha na correnteza do egoísmo. Os profetas hebreus, com seu perfeito conhecimento da lei suprema, sempre relacionaram eventos externos ao pensamento interior e associaram desastres ou sucessos nacionais aos pensamentos e desejos que dominavam a nação na época. O conhecimento do poder causal do pensamento é a base de todas as suas profecias, assim como é a base de toda a sabedoria e poder reais. Os eventos nacionais são simplesmente a manifestação das forças psíquicas da nação. Guerras, pragas e fomes são o encontro e o choque de forças mentais mal direcionadas, os pontos culminantes nos quais a destruição intervém como agente da lei. É tolice atribuir uma guerra à influência de um único homem ou de um grupo de homens. A guerra é o horror supremo do egoísmo nacional. São as forças silenciosas e conquistadoras do pensamento que trazem todas as coisas à manifestação. O universo nasceu do pensamento. A matéria, em sua última análise, é encontrada como pensamento objetivado. Todas as realizações humanas foram primeiro concebidas no pensamento e depois materializadas. O autor, o inventor, o arquiteto primeiro constroem sua obra no pensamento e, depois de aperfeiçoá-la em todas as suas partes como um todo completo e harmonioso no plano mental, começam a materializá-la, trazendo-a para o plano material ou sensorial. Quando as forças do pensamento são direcionadas em harmonia com a lei suprema, elas são construtivas e preservadoras. Mas, quando subvertidas, tornam-se desintegradoras e autodestrutivas. Ajustar todos os seus pensamentos a uma fé perfeita e inabalável na onipotência e supremacia do bem é cooperar com esse bem e realizar dentro de si a solução e a destruição de todo o mal. Creia e você viverá. Aqui temos o verdadeiro significado da salvação. Salvação da escuridão e da negação do mal, por meio da entrada e da realização da luz viva do bem eterno, onde há medo, preocupação, ansiedade, dúvida, problemas, desgosto ou decepção, e há ignorância e falta de fé. Todas essas condições mentais são o resultado direto do egoísmo e se baseiam em uma crença inerente no poder e na supremacia do mal. Portanto, constituem um ateísmo prático. Viver nessas condições mentais negativas e destrutivas para a alma, e se tornar sujeito a elas, é a única forma real de ateísmo. É da salvação dessas condições que a humanidade necessita, e que nenhum homem se vanglorie de sua salvação enquanto for um escravo indefeso e obediente delas. Temer ou preocupar-se é tão pecaminoso quanto amaldiçoar, pois como alguém pode temer ou se preocupar se acredita intrinsecamente na justiça eterna, no bem onipotente, no amor ilimitado? Temer, preocupar-se, duvidar, é negar, é descrer. É a partir desses estados mentais que surgem toda fraqueza e fracasso, pois eles representam a anulação e a desintegração das forças positivas do pensamento que, de outra forma, avançariam com poder em direção ao seu objetivo e produziriam seus próprios resultados benéficos. Superar essas condições negativas é entrar em uma vida de poder, é deixar de ser escravo e tornar-se mestre. E há apenas um caminho para vencê-las,
um crescimento constante e persistente no conhecimento interior. Negar mentalmente o mal não é suficiente. É necessário elevá-lo e compreendê-lo por meio da prática diária. Afirmar mentalmente o bem é inadequado. É preciso entrar nele e compreendê-lo através de um esforço inabalável. A prática inteligente do autocontrole rapidamente conduz ao conhecimento das próprias forças interiores do pensamento e, mais tarde, à aquisição do poder pelo qual elas são corretamente empregadas e direcionadas. Na medida em que você domina a si mesmo, que controla suas forças mentais em vez de ser controlado por elas, nessa mesma medida você dominará seus assuntos e circunstâncias externas. Mostre-me um homem sob cujo toque tudo se desmorona e que não consegue manter o sucesso mesmo quando este lhe é entregue. E eu lhe mostrarei um homem que habita continuamente em condições mentais que são a própria negação do poder. Permanecer sempre atolado nos pântanos da dúvida, ser continuamente sugado pelas areias movediças do medo, ou ser incessantemente lançado pelos ventos da ansiedade, é ser um escravo e viver a vida de um escravo, ainda que o sucesso e a influência estejam constantemente batendo à sua porta em busca de entrada. Um homem assim, sem fé e sem autodisciplina, é incapaz de governar corretamente seus próprios assuntos e é um escravo das circunstâncias. Na realidade, um escravo de si mesmo. Esses aprendem pela aflição e, por fim, passam da fraqueza para a força por meio da pressão da experiência amarga. Fé e propósito constituem a força motriz da vida. Não há nada que uma fé forte e um propósito inabalável não possam realizar. Pelo exercício diário da fé silenciosa, as forças do pensamento são reunidas, e pelo fortalecimento diário do propósito silencioso, essas forças são direcionadas para o objetivo da realização, seja qual for sua posição na vida, antes de esperar alcançar qualquer medida de sucesso, utilidade e poder. Você deve aprender a focar suas forças mentais cultivando a calma e o repouso. Talvez você seja um empresário e, de repente, se veja diante de uma dificuldade avassaladora ou de um desastre iminente. Você fica temeroso e ansioso, sem saber o que fazer. Persistir nesse estado mental seria fatal, pois quando a ansiedade entra, o julgamento correto se dissipa. Se, no entanto, você aproveitar 1 ou 2 horas tranquilas na madrugada ou à noite e se retirar para um lugar solitário ou para um cômodo em sua casa onde tenha certeza de que não será interrompido e, sentando-se confortavelmente, direcionar sua mente para longe do objeto de sua ansiedade, concentrando-se em algo em sua vida que lhe traga prazer e bem-aventurança. Uma força calma e repousante começará, aos poucos, a infiltrar-se em sua mente, e sua ansiedade desaparecerá. No instante em que perceber sua mente retornando ao plano inferior da preocupação, traga-a de volta novamente e restabeleça-a no plano da paz e da força. Quando isso for plenamente realizado, você poderá então concentrar toda a sua mente na solução da sua dificuldade, e aquilo que parecia complexo e intransponível em sua hora de ansiedade se tornará claro e simples. Você verá, com aquela visão nítida e com o julgamento perfeito que pertencem apenas a uma mente calma e serena, o caminho certo a seguir e o resultado adequado a ser alcançado. Pode ser que você precise tentar dia após dia antes de conseguir acalmar sua mente perfeitamente, mas, se perseverar, certamente conseguirá. E o curso de ação que se apresentar a você nessa hora de tranquilidade deve ser seguido. Sem dúvida, quando estiver novamente envolvido nos afazeres do dia e as preocupações voltarem a surgir e a dominá-lo, você poderá começar a pensar que o caminho escolhido é errado ou tolo. No entanto, não dê ouvidos a tais sugestões. Deixe-se guiar total e completamente pela visão adquirida na calma, e não pelas sombras da ansiedade. A hora da calma é a hora da iluminação e do julgamento correto. Por meio dessa disciplina mental, as forças dispersas do pensamento se reúnem e são direcionadas, como os raios de um holofote para o problema em questão, resultando em sua dissolução. Não há dificuldade, por maior que seja, que não ceda diante de uma concentração calma e poderosa do pensamento. E não há objetivo legítimo que não possa ser rapidamente
concretizado pelo uso inteligente e direcionado das forças da alma. Somente quando você mergulhar profundamente em sua natureza interior e superar muitos inimigos ocultos que ali residem, poderá ter uma noção aproximada do poder sutil do pensamento, de sua relação inseparável com as coisas externas e materiais, ou de sua força mágica quando corretamente equilibrado e direcionado na reestruturação e transformação das condições da vida. Cada pensamento que você tem é uma força enviada, e de acordo com sua natureza e intensidade, ela sairá em busca de um abrigo em mentes receptivas e reagirá sobre você para o bem ou para o mal. Há uma reciprocidade incessante entre mente, e uma troca contínua de forças mentais. Pensamentos egoístas e perturbadores são tantas forças malignas e destrutivas, mensageiros do mal, enviados para estimular e aumentar o mal em outras mentes, que por sua vez os enviam de volta a você com poder aumentado, enquanto pensamentos calmos, puros e altruístas são tantos mensageiros angelicais enviados ao mundo com saúde, cura e bênção sobre suas asas, contrariando as forças malignas, derramando o óleo da alegria sobre as águas agitadas da ansiedade e da tristeza, e restaurando aos corações quebrados sua herança de imortalidade. Pense em bons pensamentos, e eles se tornarão rapidamente concretos em sua vida exterior na forma de boas condições. Controle suas forças da alma, e você será capaz de moldar sua vida exterior como desejar. A diferença entre um salvador e um pecador é esta: o primeiro tem um controle perfeito de todas as forças dentro dele. O outro é dominado e controlado por elas. Não há absolutamente nenhuma outra forma de alcançar o verdadeiro poder e paz duradoura, senão pelo autocontrole, autogoverno e autopurificação. Estar à mercê de sua disposição é ser impotente, infeliz e de pouca utilidade real no mundo. A conquista de suas pequenas simpatias e antipatias, seus amores e ódios caprichosos, seus acessos de raiva, suspeita, ciúmes e todos os humores que você é mais ou menos impotente para controlar. Esta é a tarefa que você tem diante de si. Se deseja tecer na teia da vida os fios dourados da felicidade e da prosperidade. Na medida em que você for escravizado pelos humores que mudam dentro de você, precisará depender dos outros e de auxílios externos enquanto caminha pela vida. Se você deseja caminhar de forma firme e segura e alcançar qualquer realização, deve aprender a se elevar acima e controlar todas essas vibrações perturbadoras e retardadoras. Você deve praticar diariamente o hábito de colocar sua mente em repouso, entrando no silêncio, como é comumente chamado. Este é um método de substituir um pensamento perturbador por um de paz, um pensamento de fraqueza por um de força. Até que você consiga fazer isso, não poderá esperar direcionar suas forças mentais para os problemas e objetivos da vida com qualquer medida significativa de sucesso. É um processo de desviar as forças dispersas de uma pessoa para um canal poderoso. Assim como um pântano inútil pode ser convertido em um campo de milho dourado, ou um jardim frutífero ao drenar e direcionar os riachos dispersos e prejudiciais para um único canal bem delineado. Da mesma forma, quem adquire calma, submete e direciona as correntes de pensamento dentro de si mesmo, salva sua alma e frutifica seu coração e sua vida, à medida que você conseguir dominar seus impulsos e pensamentos. Começará a sentir, crescendo dentro de você, um novo e silencioso poder, e um sentimento constante de compostura e força permanecerá com você. Seus poderes latentes começarão a se desdobrar, e enquanto antes seus esforços eram fracos e ineficazes, agora você será capaz de trabalhar com a confiança calma que comanda o sucesso. E junto com esse novo poder e força, será despertada em você aquela iluminação interior conhecida como intuição, e você não andará mais na escuridão e na especulação, mas na luz e na certeza. Com o desenvolvimento dessa visão da alma, o julgamento e a penetração mental serão incalculavelmente aumentados, e se desenvolverá dentro de você aquela visão profética, por meio da qual você será capaz de perceber os eventos que estão por vir e prever, com notável precisão, o resultado de seus esforços. E na mesma medida em que você mudar de dentro, sua visão da vida se alterará.
E à medida que você mudar sua atitude mental em relação aos outros, eles mudarão sua atitude e conduta em relação a você. Ao se elevar acima das forças de pensamento inferiores, debilitantes e destrutivas, você entrará em contato com as correntes positivas, fortalecedoras e edificantes geradas por mentes fortes, puras e nobres. Sua felicidade será imensuravelmente intensificada, e você começará a perceber a alegria, força e poder que nascem apenas do autocontrole. E essa alegria, força e poder estarão constantemente irradiando de você, e sem qualquer esforço de sua parte, ou mesmo que você esteja totalmente inconsciente disso. Pessoas fortes serão atraídas para você, influência será colocada em suas mãos, e de acordo com o seu mundo de pensamentos alterado, os eventos exteriores se moldarão. Os inimigos de um homem são os de sua própria casa, e quem deseja ser útil, forte e feliz, deve deixar de ser um receptáculo passivo para os fluxos negativos, miseráveis e impuros de pensamento. E assim como um sábio dono de casa comanda seus servos e convida seus convidados, ele deve aprender a comandar seus desejos e dizer, com autoridade, quais pensamentos ele permitirá entrar na mansão de sua alma. Mesmo um sucesso parcial no autocontrole adiciona imensuravelmente ao poder de uma pessoa. E quem consegue aperfeiçoar essa realização divina entra na posse de uma sabedoria, força e paz interiores que nunca imaginou e percebe que todas as forças do universo auxiliam e protegem seus passos. Quem é mestre de sua alma? Você gostaria de escalar o céu mais alto? Gostaria de penetrar o inferno mais profundo? Viver em sonhos de beleza constante ou habitar em pensamentos mais baixos? Porque seus pensamentos estão no céu acima de você e seus pensamentos estão no inferno abaixo. A felicidade não existe, exceto no pensamento. O tormento nada mais é do que o pensamento pode conhecer. Mundos desapareceriam se não fosse pelo pensamento. A glória não existe, senão nos sonhos. E o drama das eras emana dos pensamentos eternos. Dignidade, vergonha, tristeza, dor e angústia, amor e ódio. São apenas máscaras do poderoso pensamento pulsante que governa o destino. Assim como as cores do arco-íris transformam o único feixe sem cor, da mesma forma as mudanças universais criam o único sonho eterno. E o sonho está todo dentro de você. E o sonhador espera por muito tempo, pela manhã, para despertá-lo, para o pensamento vivo e forte, que fará o ideal se tornar real, fazendo desaparecer os sonhos do inferno, no mais alto, mais santo céu, onde os puros e perfeitos habitam. O mal é o pensamento que o pensa, o bem, o pensamento que o torna assim. A luz e a escuridão, o pecado e a pureza. Da mesma forma, nascem do pensamento. Habite no pensamento sobre o mais grandioso, e o mais grandioso você verá. Fixe sua mente no mais alto, e o mais alto você será. Capítulo 5. O segredo da saúde, sucesso e poder. Todos nós nos lembramos com que intenso prazer, quando éramos crianças, ouvimos as fábulas que nunca cansavam. Como acompanhávamos com tanto entusiasmo as flutuações da sorte do bom menino ou menina, sempre protegidos no momento da crise, das maquinações malignas da bruxa traiçoeira, do gigante cruel ou do rei perverso. E nossos pequenos corações nunca vacilavam quanto ao destino do herói ou heroína, nem duvidávamos de seu triunfo final sobre todos os seus inimigos, pois sabíamos que as fadas eram infalíveis e que nunca abandonariam aqueles que se consagraram ao bem e à verdade. E que alegria indescritível pulsava dentro de nós quando a rainha das fadas, trazendo toda a sua magia no momento crítico, dissipava toda a escuridão e os problemas, concedendo-lhes a completa satisfação de todas as suas esperanças, e eles viveram felizes para sempre. Com os anos acumulando e uma intimidade crescente com as chamadas realidades da vida, nosso belo mundo de fadas foi se apagando, e seus maravilhosos habitantes foram relegados, nos arquivos da memória, às sombras e ao irreal. E pensamos que éramos sábios e fortes ao deixar para sempre a terra dos sonhos infantis. Mas à medida que nos tornamos novamente crianças no maravilhoso mundo da sabedoria,
retornaremos aos inspiradores sonhos da infância e descobriremos que eles são, afinal, realidades. Os seres das fadas, tão pequenos e quase sempre invisíveis, mas possuidores de um poder mágico e irresistível, que concedem aos bons saúde, riqueza e felicidade, junto com todos os dons da natureza em profusão generosa. Retornam à realidade e se imortalizam no reino da alma daquele que, ao crescer em sabedoria, adentrou no conhecimento do poder do pensamento e das leis que governam o mundo interior do ser. Para ele, as fadas revivem como seres do pensamento, mensageiros do pensamento, poderes do pensamento, trabalhando em harmonia com o bem supremo. E aqueles que, dia após dia, se esforçam para harmonizar seus corações com o coração do supremo bem. Na realidade, adquirem verdadeira saúde, riqueza e felicidade. Não há proteção que se compare à bondade. E por bondade, não me refiro a uma mera conformidade exterior com as regras da moralidade. Falo de pensamento puro, nobre aspiração, amor altruísta e liberdade da vaidade. Habitar continuamente em bons pensamentos é lançar ao redor de si uma atmosfera psíquica de doçura e poder que deixa sua impressão sobre todos os que entram em contato com ela. Assim como o sol nascente afasta as sombras impotentes, todas as forças de maldade são dispersas pelos raios penetrantes do pensamento positivo que emanam de um coração fortalecido na pureza e na fé. Onde há fé verdadeira e pureza intransigente, há saúde, há sucesso, há poder. Em tal pessoa, a doença, o fracasso e o desastre não podem encontrar abrigo, pois não há nada sobre o que possam se alimentar. Até mesmo as condições físicas são em grande parte determinadas pelos estados mentais, e a verdade disso está rapidamente sendo reconhecida pelo mundo científico. A antiga crença materialista de que um homem é o que seu corpo faz dele está rapidamente desaparecendo, sendo substituída pela crença inspiradora de que o homem é superior ao seu corpo e que seu corpo é o que ele faz dele pelo poder do pensamento. Em todos os lugares, os homens estão deixando de acreditar que uma pessoa está desesperada porque é dispépsica e estão começando a entender que ela é dispépsica porque está desesperada. E em breve, o fato de que toda doença tem sua origem na mente se tornará conhecimento comum. Não há mal no universo que não tenha sua raiz e origem na mente. E o pecado, a doença, a dor e a aflição, na realidade, não pertencem à ordem universal, não são inerentes à natureza das coisas, mas são o resultado direto de nossa ignorância sobre as relações corretas das coisas. De acordo com a tradição, viveu na Índia uma escola de filósofos que levavam uma vida de tal pureza e simplicidade absolutas que comumente alcançavam a idade de 150 anos, e ficar doente era considerado por eles uma vergonha imperdoável, pois era visto como uma violação da lei. Quanto mais cedo percebermos e reconhecermos que a doença, longe de ser uma visitação arbitrária de um Deus ofendido, ou o teste de uma providência insensata, é o resultado de nosso próprio erro ou pecado, mais cedo entraremos no caminho da saúde. A doença vem àqueles que a atraem, aqueles cujas mentes e corpos são receptivos a ela, e foge daqueles cujos pensamentos fortes, puros e positivos, geram correntes curativas e revitalizantes. Se você é dado à raiva, preocupação, ciúmes, ganância ou qualquer outro estado mental desarmônico e espera ter uma saúde física perfeita, você está esperando o impossível, pois está constantemente semeando as sementes da doença em sua mente. Tais condições mentais são cuidadosamente evitadas pelo homem sábio, pois ele sabe que são muito mais perigosas do que um mau esgoto ou uma casa infectada. Se você deseja se livrar de todas as dores físicas e desfrutar de perfeita harmonia física, então coloque sua mente em ordem e harmonize seus pensamentos. Pense pensamentos alegres. Pense pensamentos amorosos. Deixe o elixir da boa vontade correr por suas veias, e você não precisará de outro remédio. Afaste seus ciúmes, suas suspeitas, suas preocupações, seus ódios, seus indulgentes egoísmos, e você afastará sua dispepsia, sua biliosidade, sua nervosidade e suas articulações doloridas.
Se você persistir em se apegar a esses hábitos debilitantes e desmoralizantes da mente, então não se queixe quando seu corpo for abatido pela doença. A seguinte história ilustra a estreita relação que existe entre os hábitos da mente e as condições corporais. Um certo homem estava afligido por uma doença dolorosa e tentou um médico após o outro, mas tudo sem sucesso. Ele então visitou cidades famosas por suas águas curativas, e depois de banhar-se em todas elas, sua doença estava mais dolorosa do que nunca. Uma noite ele sonhou que uma presença veio até ele e disse: "Irmão, você já tentou todos os meios de cura?" E ele respondeu: "Tentei todos." "Não," disse a presença. "Venha comigo, e eu te mostrarei um banho curativo que passou despercebido." O homem afligido seguiu-a, e a presença o levou até uma piscina de água cristalina e disse: "Mergulhe-se nesta água e você certamente se recuperará." E então desapareceu. O homem mergulhou na água e, ao sair, viu que sua doença havia desaparecido. E, ao mesmo tempo, viu escrito acima da piscina a palavra renuncie. Ao acordar, o pleno significado de seu sonho brilhou em sua mente, e ao olhar para dentro, ele descobriu que, desde sempre, fora vítima de uma indulgência pecaminosa e fez um voto de renunciar a ela para sempre. Ele cumpriu seu voto, e a partir desse dia, sua aflição começou a deixá-lo, e em pouco tempo ele foi completamente restaurado à saúde. Muitas pessoas reclamam que se quebraram devido ao excesso de trabalho. Na maioria dos casos, o colapso é mais frequentemente o resultado de uma energia desperdiçada de forma tola. Se você deseja garantir saúde, deve aprender a trabalhar sem fricção. Ficar ansioso ou excitado, ou se preocupar com detalhes desnecessários, é convidar um colapso. O trabalho, seja mental ou físico, é benéfico e curativo. E o homem que pode trabalhar com uma persistência calma e constante, livre de toda ansiedade e preocupação, e com sua mente completamente alheia a tudo, exceto ao trabalho que tem em mãos, não apenas realizará muito mais do que o homem que está sempre apressado e ansioso, mas ele manterá sua saúde, um benefício que o outro rapidamente perde. A verdadeira saúde e o verdadeiro sucesso caminham juntos, pois estão inseparavelmente entrelaçados no reino do pensamento. Assim como a harmonia mental produz saúde corporal, ela também conduz a uma sequência harmoniosa na execução dos planos de uma pessoa. Ordene seus pensamentos e você ordenará sua vida. Derrame o óleo da tranquilidade sobre as águas turbulentas das paixões e preconceitos, e as tempestades da desgraça, por mais que ameacem, serão impotentes para naufragar a barca da sua alma, à medida que ela atravessa o oceano da vida. E se essa barca for guiada por uma fé alegre e infalível, seu curso será duplamente certo, e muitos perigos passarão por ela que, de outra forma, a atacariam. Pelo poder da fé, toda obra duradoura é realizada. Fé no Supremo. Fé na lei suprema. Fé em seu trabalho e em seu poder para realizar esse trabalho. Aqui está a rocha sobre a qual você deve construir, se deseja alcançar, se deseja permanecer firme e não cair. Seguir, sob todas as circunstâncias, os mais elevados impulsos dentro de você. Ser sempre fiel ao eu divino. Confiar na luz interior, na voz interior, e seguir seu propósito com um coração destemido e sereno, acreditando que o futuro lhe dará tudo o que cada pensamento e esforço exigem, sabendo que as leis do universo nunca falham, e que o seu próprio retorno será de forma exata e matemática. Isso é fé e viver a fé. Pelo poder de uma fé assim, as águas escuras da incerteza se dividem, cada montanha de dificuldade se desmorona, e a alma crente passa em frente sem ser ferida. Esforce-se, ó leitor, para adquirir acima de tudo a inestimável posse dessa fé destemida, pois ela é o talismã da felicidade, do sucesso, da paz, do poder, de tudo o que torna a vida grandiosa e superior ao sofrimento. Construa sobre tal fé, e você estará edificando sobre a rocha do Eterno, e com os materiais do Eterno, e a estrutura que você erguer nunca será dissolvida, pois transcenderá todas as acumulações de luxos materiais e riquezas, cujo fim é pó. Quer você seja lançado nas profundezas da tristeza ou elevado às alturas da alegria, mantenha sempre sua firmeza nesta fé.
Retorne a ela como sua rocha de refúgio e mantenha seus pés firmemente plantados em sua base imortal e inabalável. Centrado em tal fé, você será possuído de uma força espiritual que destruirá, como brinquedos de vidro, todas as forças do mal que forem lançadas contra você e alcançará um sucesso que o simples lutador pela riqueza mundana nunca conhecerá ou sequer sonhará. Se tiverdes fé e não duvidares, não somente fareis isso, mas se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar, assim será feito. Há hoje em dia aqueles, homens e mulheres tabernaculados em carne e osso, que realizaram essa fé, que vivem nela e por ela dia após dia, e que, tendo-a colocado à mais extrema prova, entraram em posse de sua glória e paz. Esses enviaram a palavra de comando, e as montanhas de tristeza e decepção, de cansaço mental e dor física, partiram deles e foram lançadas no mar do esquecimento. Se você se apoderar dessa fé, não precisará se preocupar com seu sucesso ou fracasso, e o sucesso virá. Você não precisará ficar ansioso com os resultados, mas trabalhará com alegria e paz, sabendo que pensamentos certos e esforços corretos inevitavelmente trarão resultados certos. Conheço uma senhora que alcançou muitas satisfações felizes, e recentemente uma amiga lhe disse: "Oh, como você é afortunada! Você só precisa desejar algo, e isso vem até você." E realmente parecia ser assim na superfície, mas, na realidade, toda a bem-aventurança que entrou na vida dessa mulher é o resultado direto do estado interior de bem-aventurança que ela, ao longo da vida, cultivou e treinou para a perfeição. Meros desejos não trazem nada além de decepção. É viver que conta. Os tolos desejam e resmungam. Os sábios trabalham e esperam. E essa mulher trabalhou. Trabalhou fora e dentro, mas especialmente dentro, no coração e na alma. E com as mãos invisíveis do Espírito, ela construiu, com as pedras preciosas da fé, esperança, alegria, devoção e amor, um belo templo de luz, cuja radiante glória estava sempre ao seu redor. Ela brilhava em seus olhos, irradiava em seu semblante, vibrava em sua voz, e todos que estavam em sua presença sentiam seu encantador poder. E assim como com ela, assim será com você. Seu sucesso, seu fracasso, sua influência, sua vida inteira, você carrega consigo, pois suas tendências dominantes de pensamento são os fatores determinantes em seu destino. Envie pensamentos amorosos, imaculados e felizes, e as bênçãos cairão em suas mãos, e sua mesa será coberta com o manto da paz. Envie pensamentos odiosos, impuros e infelizes, e maldições cairão sobre você, e o medo e a inquietação aguardam em seu travesseiro. Você é o criador incondicional de seu destino, seja qual for esse destino. A cada momento, você envia de si as influências que farão ou arruinarão sua vida. Deixe seu coração crescer, tornando-se grande, amoroso e desinteressado, e grande e duradoura será sua influência e sucesso, mesmo que você ganhe pouco dinheiro. Limite-o aos estreitos limites do interesse próprio, e mesmo que você se torne um milionário, sua influência e sucesso, no julgamento final, serão encontrados como absolutamente insignificantes. Cultive, então, esse espírito puro e desinteressado, e combine com pureza e fé, unidade de propósito, e você estará evoluindo de dentro os elementos não apenas de saúde abundante e sucesso duradouro, mas também de grandeza e poder. Se sua posição atual é desagradável para você e seu coração não está em seu trabalho, realize suas tarefas com diligência escrupulosa. E enquanto descansa sua mente na ideia de que uma posição melhor e maiores oportunidades estão esperando por você, mantenha sempre uma visão mental ativa para possíveis oportunidades que possam surgir. De modo que, quando o momento crítico chegar e o novo caminho se apresentar, você o tomará com a mente totalmente preparada para a empreitada, e com a inteligência e a visão que nascem da disciplina mental. Seja qual for a sua tarefa, concentre toda a sua mente nela. Coloque nela toda a energia de que você é capaz. A conclusão impecável das pequenas tarefas leva, inevitavelmente, a tarefas maiores. Certifique-se de que você suba por meio de um progresso constante, e nunca cairá.
E aqui está o segredo do verdadeiro poder. Aprenda, pela prática constante, como administrar seus recursos e concentrá-los, a qualquer momento, em um ponto específico. Os tolos desperdiçam toda a sua energia mental e espiritual em frivolidades, conversa tola ou discussões egoístas, sem mencionar os excessos físicos destrutivos. Se você deseja adquirir poder de superação, deve cultivar equilíbrio e passividade. Você deve ser capaz de ficar sozinho. Todo poder está associado à imobilidade. A montanha, a rocha maciça, o carvalho testado pela tempestade, todos nos falam de poder por causa da sua grandeza solitária combinada e da sua fixidez desafiadora. Enquanto a areia movediça, o ramo maleável e o junco balançando nos falam de fraqueza, porque são móveis e não resistem, sendo completamente inúteis quando separados de seus companheiros. Ele é o homem de poder que, quando todos ao seu redor são afetados por alguma emoção ou paixão, permanece calmo e imperturbável. Só ele está apto a comandar e controlar quem conseguiu comandar e controlar a si mesmo. Os histéricos, os temerosos, os imprudentes e os fúteis que procurem companhia ou cairão por falta de apoio. Mas os calmos, os destemidos, os reflexivos e os graves, que procurem a solidão da floresta, do deserto e do topo da montanha. E ao seu poder mais poder será acrescentado, e eles conseguirão resistir cada vez mais com sucesso às correntes psíquicas e redemoinhos que engolfam a humanidade. Paixão não é poder. É o abuso do poder, a dispersão do poder. A paixão é como uma tempestade furiosa que bate feroz e selvagemente sobre a rocha sitiada, enquanto o poder é como a própria rocha, que permanece silenciosa e imóvel por tudo isso. Aquela foi uma manifestação de verdadeiro poder quando Martinho Lutero, cansado das persuasões de seus amigos temerosos, que duvidavam de sua segurança caso fosse a Worms, respondeu: se houvesse tantos demônios em Worms quantos telhas nas casas, eu iria. E quando Benjamin Disraeli falhou em seu primeiro discurso no parlamento, atraindo o escárnio da Câmara, aquilo foi uma exibição de poder germinal quando ele exclamou: o dia virá em que vocês considerarão uma honra me ouvir. Quando aquele jovem, que eu conhecia, passando por contínuos reveses e infortúnios, foi zombado por seus amigos e lhe disseram para desistir de novos esforços, e ele respondeu: o tempo não está longe quando vocês vão se maravilhar com minha boa sorte e sucesso. Ele mostrou que possuía aquele poder silencioso e irresistível que o levou por inúmeras dificuldades e coroou sua vida com sucesso. Se você não tem esse poder, pode adquiri-lo pela prática, e o começo do poder é também o começo da sabedoria. Você deve começar superando aquelas trivialidades sem propósito às quais tem sido uma vítima disposta até agora. Risos ruidosos e descontrolados, calúnias e conversas fúteis, e piadas apenas para fazer rir. Todas essas coisas devem ser colocadas de lado como tanto desperdício de energia valiosa. São Paulo nunca demonstrou sua maravilhosa visão das leis ocultas do progresso humano com maior vantagem do que quando alertou os efésios contra falar tolo e zombar, o que não é conveniente, pois habitar habitualmente nessas práticas destrói todo o poder e vida espiritual. À medida que você se torna imune a tais dissipações mentais, começará a entender o que é o verdadeiro poder, e então começará a lutar contra os desejos e apetites mais poderosos que mantêm sua alma em cativeiro e bloqueiam o caminho para o poder, e seu progresso será então claramente visível. Acima de tudo, seja de propósito único, tenha um objetivo legítimo e útil, e dedique-se completamente a ele. Não permita que nada o desvie. Lembre-se de que o homem de ânimo duplo é inconstante em todos os seus caminhos. Esteja ansioso para aprender, mas demore para pedir. Tenha uma compreensão profunda do seu trabalho e deixe que seja seu. E conforme você avança, sempre seguindo o guia interior, a voz infalível, passará de vitória em vitória, subindo passo a passo para lugares mais altos de descanso. E sua visão cada vez mais ampla gradualmente lhe revelará a beleza essencial e o propósito da vida. Purificado em si mesmo, a saúde será sua. Protegido pela fé, o sucesso será seu.
Autogovernado, o poder será seu, e tudo o que você fizer prosperará, pois, deixando de ser uma unidade desarticulada, autoescravizada, estará em harmonia com a grande lei, trabalhando não mais contra, mas com a vida universal, o bem eterno. E a saúde que você conquistar permanecerá com você. O sucesso que alcançar estará além de qualquer cálculo humano e nunca passará. E a influência e o poder que exercer continuarão a crescer através das idades, pois será parte daquele princípio imutável que sustenta o universo. Este, então, é o segredo da saúde. Um coração puro e uma mente bem ordenada. Este é o segredo do sucesso, uma fé inabalável e um propósito sabiamente direcionado. E dominar, com vontade inabalável, o cavalo escuro do desejo. Este é o segredo do poder. Todos os caminhos esperam pelos meus pés para pisarem, a luz e a escuridão, os vivos e os mortos, o caminho largo e o estreito, o alto e o baixo, o bom e o mal, e com passo rápido ou lento. Agora posso entrar por qualquer caminho que quiser e descobrir, ao caminhar, qual é o bom, qual é o mal. E todas as coisas boas esperam por meus pés errantes. Se eu apenas vier com voto inviolado ao estreito, alto e sagrado caminho da pureza nascida no coração e nele ficar, caminhando seguro daquele que zombaria e escarneceria, para os prados floridos através do caminho de espinhos, e posso estar onde saúde, sucesso e poder esperam pela minha chegada. Se, a cada hora passageira, eu me apegar ao amor e à paciência, e permanecer com pureza, e nunca desviar do alto caráter, assim verei, por fim, a terra da imortalidade. E posso buscar e encontrar, posso alcançar. Não posso reivindicar, mas, perdendo, posso recuperar. A lei não se curva por mim, mas eu devo me curvar à lei, se eu quiser alcançar o fim de minhas aflições, se eu quiser restaurar minha alma à luz e à vida, e não chorar mais. Não é meu o arrogante e egoísta direito de todas as coisas boas. Seja meu o objetivo humilde de buscar e encontrar, de saber e compreender. E sabedoria vira todos os passos sagrados. Nada é meu para reivindicar ou comandar, mas tudo é meu para saber e entender. Capítulo 6. O segredo da felicidade abundante. Grande é a sede de felicidade, e igualmente grande é a falta de felicidade. A maioria dos pobres anseia por riquezas, acreditando que sua posse lhes traria felicidade suprema e duradoura. Muitos dos ricos, tendo satisfeito todos os desejos e caprichos, sofrem de tédio e saturação, e estão mais distantes da posse da felicidade do que os próprios pobres. Se refletirmos sobre esse estado das coisas, ele nos levará, por fim, ao conhecimento da verdade fundamental de que a felicidade não vem de meras posses externas, nem a miséria da falta delas. Pois, se assim fosse, encontraríamos os pobres sempre miseráveis e os ricos sempre felizes, enquanto o contrário é frequentemente o caso. Algumas das pessoas mais infelizes que conheci foram aquelas rodeadas de riquezas e luxo, enquanto algumas das pessoas mais brilhantes e felizes que encontrei possuíam apenas o estritamente necessário para viver. Muitos homens que acumularam riquezas confessaram que a gratificação egoísta que se seguiu à aquisição de riquezas roubou a doçura da vida, e que nunca foram tão felizes como quando eram pobres. O que, então, é a felicidade e como ela pode ser conquistada? Seria ela uma invenção, uma ilusão, e o sofrimento seria perene? Descobriremos, após uma observação e reflexão sinceras, que todos, exceto aqueles que entraram no caminho da sabedoria, acreditam que a felicidade só pode ser obtida pela gratificação do desejo. Essa crença, enraizada no solo da ignorância e continuamente regada por desejos egoístas, que é a causa de toda a miséria no mundo. E eu não limito a palavra desejo às mais grosseiras necessidades animais. Ela se estende ao reino psíquico superior, onde desejos muito mais poderosos, sutis e insidiosos, prendem em cativeiros intelectuais e refinados, privando-os de toda a beleza, harmonia e pureza de alma cuja expressão é a felicidade. A maioria das pessoas admite que o egoísmo é a causa de toda a infelicidade no mundo, mas cai na ilusão que destrói a alma.
acreditando que o egoísmo é dos outros e não o seu próprio. Quando você estiver disposto a admitir que toda a sua infelicidade é resultado de seu próprio egoísmo, não estará longe das portas do paraíso. Mas, enquanto estiver convencido de que é o egoísmo dos outros que está roubando sua alegria, permanecerá prisioneiro em seu purgatório autoimposto. A felicidade é aquele estado interior de satisfação perfeita, que é alegria e paz e do qual todo desejo é eliminado. A satisfação que resulta da gratificação do desejo é breve e ilusória, e sempre seguida por uma demanda aumentada por mais gratificação. O desejo é tão insaciável quanto o oceano, e clama cada vez mais alto à medida que suas demandas são atendidas. Ele exige cada vez mais serviço de seus devotos iludidos, até que, por fim, eles são golpeados com angústia física ou mental e são lançados nas purificadoras chamas do sofrimento. O desejo é o reino do inferno, e todos os tormentos estão concentrados lá. Abandonar o desejo é a realização do céu, e todas as delícias aguardam o peregrino lá. Enviei minha alma através do invisível, alguma carta daquela vida após a morte para soletrar, e, pouco a pouco, minha alma retornou a mim, e sussurrou: eu mesma sou o céu e o inferno. Céu e inferno são estados internos. Mergulhe no eu e todas as suas gratificações, e você afunda no inferno. Suba, acima de si mesmo, para aquele estado de consciência, que é a total negação e esquecimento de si, e você entra no céu. O eu é cego, sem julgamento. Não possui o conhecimento verdadeiro e sempre leva ao sofrimento. A percepção correta, o julgamento imparcial e o verdadeiro conhecimento pertencem apenas ao estado divino, e apenas na medida em que você realiza essa consciência divina, poderá saber o que é a verdadeira felicidade. Enquanto você persistir em buscar egoisticamente sua própria felicidade pessoal, a felicidade lhe escapará, e você estará semeando as sementes da miséria. Na medida em que você conseguir se perder no serviço aos outros, nessa medida a felicidade virá até você e você colherá uma colheita de bem-aventurança. É amando, não sendo amado, que o coração é abençoado. É dando, não buscando presentes, que encontramos nossa busca. Seja qual for o teu anseio ou tua necessidade, dê isso. Assim, tua alma será alimentada, e tu de fato viverás verdadeiramente. Apegar-se ao eu é apegar-se à dor, abandonar o eu é entrar na paz. Buscar egoisticamente não é apenas perder a felicidade, mas até mesmo aquilo que acreditamos ser a fonte da felicidade. Veja como o glutão está sempre à procura de uma nova iguaria para estimular seu apetite embotado, e como, inchado, sobrecarregado e doente, quase nenhum alimento é finalmente consumido com prazer. Enquanto isso, aquele que dominou seu apetite e não apenas não busca, mas nunca pensa em prazer gustativo, encontra prazer na refeição mais simples. A forma angelical da felicidade, que os homens, olhando através dos olhos do eu, imaginam ver na gratificação do desejo, quando é abraçada, sempre se revela como o esqueleto da miséria. Na verdade, quem busca sua vida, a perderá. E quem perde sua vida, a encontrará. A felicidade duradoura virá até você quando, deixando de se apegar egoisticamente, você estiver disposto a abrir mão. Quando você estiver disposto a perder, sem reservas, aquilo que é tão precioso para você, e que, quer você se agarre a ele ou não, um dia será arrancado de você. Então você perceberá que aquilo que parecia uma perda dolorosa, na verdade é um ganho supremo. Abrir mão para ganhar, não há maior ilusão do que isso, nem uma fonte mais prolífica de miséria. Mas estar disposto a ceder e sofrer a perda, este é de fato o caminho da vida. Como é possível encontrar verdadeira felicidade centrando-nos nas coisas que, pela sua própria natureza, devem passar? A felicidade duradoura e real só pode ser encontrada ao nos centrarmos naquilo que é permanente. Suba, portanto, acima do apego e da cobiça por coisas impermanentes, e então você entrará na consciência do eterno e, ao se elevar acima do eu e crescer cada vez mais no espírito da pureza,
Autossacrifício e amor universal, ao se centrar nessa consciência, você perceberá aquela felicidade que não tem reação e que nunca pode ser tirada de você. O coração que atingiu o total esquecimento de si em seu amor pelos outros não apenas se apoderou da mais alta felicidade, mas entrou na imortalidade, pois realizou o divino. Olhe para trás em sua vida. E você perceberá que os momentos de felicidade suprema foram aqueles em que proferiu alguma palavra ou realizou algum ato de compaixão ou amor abnegado. Espiritualmente, felicidade e harmonia são sinônimos. Harmonia é uma fase da grande lei, cuja expressão espiritual é o amor. Todo egoísmo é discórdia, e ser egoísta é estar fora de harmonia com a ordem divina. À medida que percebemos aquele amor abrangente que é a negação do eu, nos colocamos em harmonia com a música divina, a canção universal, e aquela melodia inefável que é a verdadeira felicidade. Homens e mulheres correm para cá e para lá, cegos em sua busca pela felicidade, mas não conseguem encontrá-la. Nem jamais encontrarão até que reconheçam que a felicidade já está dentro deles e ao redor deles, preenchendo o universo, e que eles, em sua busca egoísta, estão se afastando dela. Eu segui a felicidade para torná-la minha, passando por carvalhos imponentes e vinhedos de era balançando. Ela fugiu. Eu a persegui, sobre colinas e vales inclinados, por campos e pradarias, no vale que se tornava púrpura. Perseguindo rapidamente sobre riachos agitados, escalei os penhascos vertiginosos onde as águias gritam. Atravessei rapidamente todas as terras e mares, mas sempre a felicidade me escapava, exausto, desfalecido, não mais a persegui. Mas me deixei cair para descansar em uma praia deserta. Um veio e pediu comida, outro pediu esmolas. Coloquei o pão e o ouro em mãos ossudas. Um veio por simpatia, outro por descanso. Dividi com todos os necessitados o melhor que eu tinha, quando, eis que, a doce felicidade com forma divina estava ao meu lado sussurrando suavemente: Eu sou tua. Esses belos versos de Burleigh expressam o segredo de toda felicidade abundante. Sacrifique o pessoal e o transitório, e você subirá imediatamente ao impessoal e permanente. Desista desse eu estreito e apertado que busca tornar todas as coisas subservientes aos seus próprios interesses mesquinhos, e você entrará na companhia dos anjos, no próprio coração e essência do amor universal. Esqueça-se totalmente em meio às tristezas dos outros e ao servir aos outros, e a felicidade divina o emancipará de toda dor e sofrimento. Dando o primeiro passo com um bom pensamento, o segundo com uma boa palavra e o terceiro com uma boa ação, entrei no paraíso. E você também pode entrar no paraíso seguindo o mesmo caminho. Não está além. Está aqui. É realizado apenas pelos desinteressados, é conhecido em sua plenitude apenas pelos puros de coração. Se você ainda não realizou essa felicidade sem limites, pode começar a concretizá-la mantendo sempre diante de você o ideal, elevado do amor desinteressado e aspirando em direção a ele. Aspiração ou oração é o desejo voltado para cima. É a alma voltando para sua fonte divina, onde apenas a satisfação permanente pode ser encontrada. Por meio da aspiração, as forças destrutivas do desejo são transmutadas em energia divina e preservadora de tudo. Aspirar é fazer um esforço para livrar-se das correntes do desejo. É o pródigo feito sábio pela solidão e sofrimento, retornando à mansão do Pai. À medida que você se eleva acima do eu sórdido, à medida que quebra, um após o outro, as correntes que o prendem, você perceberá a alegria de dar, distinta da miséria de agarrar, dar de sua substância, dar de seu intelecto, dar do amor e da luz que crescem dentro de você. Você entenderá então que é, de fato, mais abençoado é dar do que receber, mas o dar deve ser do coração, sem nenhum traço de egoísmo, sem desejo de recompensa. O presente de puro amor é sempre acompanhado de êxtase. Se, depois de dar, você se sentir ferido porque não foi agradecido ou lisonjeado,
ou seu nome não foi publicado no jornal, saiba então que seu presente foi motivado pela vaidade e não pelo amor, e você estava apenas dando para receber. Não estava realmente dando, mas agarrando. Perda-se no bem-estar dos outros. Esqueça-se em tudo o que faz. Este é o segredo da felicidade abundante. Esteja sempre atento para se proteger do egoísmo e aprenda fielmente as lições divinas do sacrifício interior. Assim, você escalará as maiores alturas da felicidade e permanecerá na luz eterna da alegria universal, vestido com o manto brilhante da imortalidade. Idade se torna nossa. Você está procurando a felicidade que não desaparece? Está em busca da alegria que vive e não deixa dias de sofrimento? Está ofegante pelas águas de amor, vida e paz? Então, deixe todos os desejos escuros partir e cesse a busca egoísta. Você está demorando nos caminhos da dor, da tristeza, assombrado, ferido, anda vagando pelos caminhos que ferem ainda mais seus pés cansados. Está suspirando pelo lugar de descanso onde as lágrimas e tristezas cessam? Então, sacrifique seu coração egoísta e encontre o coração da paz. Capítulo 7. A realização da prosperidade. É concedido somente ao coração que transborda de integridade, confiança, generosidade e amor realizar a verdadeira prosperidade. O coração que não possui essas qualidades não pode conhecer a prosperidade, pois a prosperidade, como a felicidade, não é uma posse externa, mas uma realização interna. O homem ganancioso pode se tornar um milionário, mas ele sempre será miserável, mesquinho e pobre. E se considerará pobre exteriormente, enquanto houver um homem no mundo mais rico do que ele, enquanto o íntegro, o de mãos abertas e amoroso, realizará uma prosperidade plena e rica, mesmo que suas posses externas sejam pequenas. Ele é pobre quem está insatisfeito. Ele é rico quem está contente com o que tem, e ele é mais rico quem é generoso com o que tem. Quando contemplamos o fato de que o universo é abundante em todas as boas coisas, materiais e espirituais, e comparamos isso com a cegueira do homem em garantir algumas moedas de ouro ou alguns acres de terra, é quando percebemos o quão escuro e ignorante é o egoísmo. É quando sabemos que a busca egoísta é autodestruição. A natureza dá tudo sem reservas e nada perde. O homem, agarrando tudo, perde tudo. Se você deseja realizar a verdadeira prosperidade, não se acomode, como muitos fizeram, na crença de que, se fizer o que é certo, tudo dará errado. Não permita que a palavra competição abale sua fé na supremacia da retidão. Não me importa o que os homens possam dizer sobre as leis da competição, pois não sei a lei imutável, que um dia derrubará todas elas, e que já as derruba agora no coração e na vida do homem justo? E conhecendo essa lei, posso contemplar toda a desonestidade com tranquila paz, pois sei onde a destruição certa a aguarda. Sob todas as circunstâncias, faça o que você acredita ser certo e confie na lei. Confie no poder divino que é iminente no universo, e ele nunca o abandonará, e você estará sempre protegido. Com tal confiança, todas as suas perdas se transformarão em ganhos, e todas as maldições que ameaçam serão transmutadas em bênçãos. Nunca abandone a integridade, a generosidade e o amor, pois essas, junto com a energia, o elevarão ao estado verdadeiramente próspero. Não acredite no mundo quando ele lhe diz que você deve sempre atender ao número 1 primeiro e aos outros depois. Fazer isso não é pensar nos outros, mas apenas no conforto próprio. Para aqueles que praticam isso, chegará o dia em que serão abandonados por todos, e quando clamarem sua solidão e angústia, não haverá ninguém para ouvi-los ou ajudá-los. Considerar-se acima de todos os outros é apertar e distorcer e impedir todos os impulsos nobres e divinos. Deixe sua alma expandir, deixe seu coração alcançar os outros com calor amoroso e generoso, e grande e duradoura será sua alegria, e toda a prosperidade virá até você. Aqueles que se desviarão do caminho da retidão se protegem contra a competição. Aqueles que sempre buscam o direito não precisam se preocupar com tal defesa. Esta não é uma afirmação vazia. Há homens hoje que, pelo poder da integridade e fé, desafiaram toda a competição e que,
sem se desviar em nada de seus métodos quando desafiados, se elevaram consistentemente à prosperidade, enquanto aqueles que tentaram miná-los caíram derrotados. Possuir essas qualidades internas que constituem a bondade é estar blindado contra todos os poderes do mal e estar duplamente protegido em cada momento de provação. E construir-se nessas qualidades é construir um sucesso que não pode ser abalado e entrar em uma prosperidade que durará para sempre. A roupa branca do coração invisível está manchada pelo pecado e pela tristeza, pela dor e pelo sofrimento. E todas as fontes e poços arrependidos de oração não serão suficientes para lavá-la branca novamente. Enquanto no caminho da ignorância eu andar, as manchas do erro não cessarão de grudar. Imundícies marcam o caminho tortuoso do eu, onde a angústia espreita e as decepções picam. Somente o conhecimento e a sabedoria podem valer para purificar e tornar minha veste limpa, pois aí residem as águas do amor. Aí repousa a paz inabalada, eterna e serena. Pecado e arrependimento são o caminho da dor, conhecimento e sabedoria são o caminho da paz. Pelo caminho próximo da prática, encontrarei onde a bem-aventurança começa, como as dores e tristezas cessam. O eu partirá, e a verdade tomará seu lugar. O imutável, o indivisível, habitará em mim, e limpará a roupa branca do coração invisível. Esperamos que este audiolivro tenha inspirado você a refletir sobre o poder dos seus pensamentos e como eles podem transformar sua vida. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo. Isso ajuda a levar mais conhecimento a quem precisa. Inscreva-se no canal Sabedoria Sem Limites e ative o sininho para receber notificações de novos audiolivros e conteúdos de desenvolvimento pessoal. E queremos ouvir você. Deixe nos comentários qual insight deste livro mais chamou sua atenção e compartilhe suas reflexões. Vamos juntos criar uma comunidade de pessoas que buscam crescimento, sabedoria e realização.